O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Bolsonaro, disse em uma entrevista, quando perguntaram para ele sobre os protestos que estão acontecendo na América Latina, tipo do Chile, o que aconteceria caso algo do gênero chegasse no país, né? E ele disse que se a esquerda radicalizasse no Brasil, o governo teria que responder à altura. E isso poderia ser via um novo AI-5. A fala do deputado teve bastante repercussão. Na Câmara teve até gente que pediu que o mandato dele fosse cassado por causa dessa fala. Inclusive o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que ele poderia ser punido. Mas afinal de contas, o que é esse AI-5 que o Eduardo Bolsonaro falou? Por que ele é tão polêmico assim? Quando que ele esteve em vigor no país? O que ele causou ao nosso país? Bora trocar uma ideia? E aí galera, tudo certo? Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e seja muito bem-vindo ao canal Dani Ideias, um canal onde a gente fala sobre ciências humanas, principalmente sobre educação e política. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí, deixa seu like para acompanhar os conteúdos que tem aqui no canal. Beleza? Então o filho do presidente sugeriu que talvez fosse necessário, caso a esquerda radicalizasse, um novo AI-5. Mas e aí, o que significa AI-5? Bem, o AI significa ato institucional. AI-5 significa ato institucional número 5. Os atos institucionais eles foram mecanismos jurídicos utilizados principalmente pelos militares lá no regime militar, quando os militares do Brasil entraram no poder, tomaram o poder por meio de um golpe em 1964, tirando o presidente da época, que era o João Goulart. Porém, os atos institucionais, embora tenham sido bastante utilizados pelos militares, eles não surgiram no regime militar. Na verdade, esse mecanismo, os atos institucionais, eles surgiram lá em 1945, quando o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, acabou. O que aconteceu? Quando a ditadura do Getúlio Vargas, o Estado Novo, acabou, foi embora junto com ela a Constituição que regia, que era a Constituição de 1937. E os políticos da época passaram então a organizar uma nova Constituição. Nós temos a seguinte situação então. Os políticos em 1945, organizados em uma Assembleia Nacional Constituinte, para pensar uma nova Constituição para o Brasil. E tinham jogado fora aquela anterior. A questão é, enquanto essa Constituição não fica pronta, como que faz para organizar o país? É aí então que surgem os atos institucionais. Eles então foram atos criados lá em 1945 para funcionar como norma, como mecanismo jurídico de ordem, enquanto uma nova Constituição não ficava pronta. Quando os militares então em 1964 tomaram o poder à força de João Goulart, qual foi a estratégia deles? Eles tomaram o poder, agora eles quem mandam, depuseram o presidente, que era João Goulart, e a estratégia foi a seguinte: olha, nós militares, nós vamos manter a Constituição que está em vigor, correto? Então eles não mudam a Constituição, porém passam a utilizar atos institucionais que são superiores à Constituição. A ideia desses atos institucionais, a ideia dos militares era a seguinte: a Constituição continua, isso significa que nós estamos dando um ar de legalidade para aquilo que a gente está fazendo, a Constituição vai se manter, porém nós vamos utilizar de atos institucionais que serão acima da Constituição, porque no pensamento dos militares, quando deram o golpe, aquela Constituição feita anteriormente, a de 46, ela não era suficiente para impedir que os grandes inimigos da nação tomassem o poder. Um dos principais incômodos que os militares tinham com João Goulart é que João Goulart estava caminhando em reformas de base, em reformas sociais. Em meio à Guerra Fria, os militares entenderam que esse posicionamento do João Goulart era um posicionamento rumo ao socialismo. Então o socialismo estaria tentando dominar o Brasil. E foi por isso que eles deram o golpe, pelo menos foi essa a justificativa. Ok, nós temos a seguinte situação então, os militares no poder, a Constituição que estava vigente anteriormente ainda está vigente, porém agora nós temos atos institucionais editados pelos próprios militares, e esses atos são superiores à Constituição brasileira. A ideia dos militares é que por meio desses atos eles iriam manter a revolução, iam fazer a revolução acontecer, impedir
que os inimigos comunistas da nação chegassem ao poder. A ditadura militar ela durou 21 anos, de 1964 a 1985. Ao longo de todo esse período foram 5 presidentes que eram também generais que governaram o país. E dentro de todo esse período foram editados 17 atos institucionais. O mais polêmico, e é o que está na fala do Eduardo Bolsonaro, foi o ato institucional de número 5. Por que esse ato é tão polêmico? Quando ele surgiu? Por que ele surgiu? E afinal de contas, por que alguns querem que ele volte? Bem, o ato institucional número 5 ele foi decretado no dia 13 de dezembro de 1968. Quem estava na presidência nesse momento era o general Costa e Silva, o segundo general-presidente da ditadura militar. O Costa e Silva, quando ele assume o governo dizendo o seguinte, que vai conversar com a população, que vai dialogar com os opositores, que vai dar espaço para aqueles que discordam, que não vai fazer um governo rígido. Isso é o que ele diz assim que ele assume. Do outro lado, a oposição, nesse momento, ela começa a se rearticular. Por quê? Quando os militares tomaram o poder, lá em 64, assim que eles tomaram o poder, já começaram com uma série de medidas para ir acabando com a oposição. Então começaram a exonerar um monte de funcionário público, começaram a demitir um monte de gente, começaram a perseguir um monte de gente que era a oposição. Isso logo assim que a ditadura entrou em vigor. Eu esqueci de dizer, mas todas essas medidas repressivas tomadas pelo primeiro governo, pelo Castelo Branco, foram tomadas por meio desses atos institucionais, do 1, do 2, do 3 e do 4. O Costa e Silva, quando ele assume, ele dá esse ar de, não, eu vou conversar com a galera, tá tudo bem, vamos abrir espaço para a oposição. E de outro lado, nós temos a oposição, que depois desse estrangulamento, começa também a se rearticular novamente. Aquelas pessoas que haviam sofrido o primeiro baque da repressão, agora no governo Costa e Silva, começam a se articular novamente, começam a se organizar, a oposição vai aos poucos crescendo novamente. E é importante lembrar, pessoal, quando a gente fala de oposição ao regime militar, não é uma pessoa, não é uma corrente ideológica, são várias frentes, são vários movimentos organizados que estavam insatisfeitos com o regime militar desde o seu começo, ou se não desde o seu começo, logo após ali os primeiros impactos dessa tomada de poder. A questão é que quando os militares tomaram o poder, eles vieram com a ideia de que iriam ficar pouco tempo no poder. Iam ficar ali uns 2 anos só para arrumar a casa, resolver os problemas e já abrir espaço novamente para que a democracia voltasse a seu vigor, as pessoas pudessem eleger seus representantes. Mas isso não estava acontecendo. No governo Costa e Silva, então, uma série desses movimentos que estavam insatisfeitos com o regime militar começam a surgir e começam a ganhar expressividade, começam a ganhar os lugares. Principalmente o movimento estudantil, que ficou bem famoso na passeata dos 100 mil. Também teve o movimento operário, que teve 2 greves que marcaram muito o período. E além disso, o ápice da oposição foram alguns movimentos de esquerda que toparam ir para a luta armada. Era uma galera que, principalmente influenciada pela Revolução Cubana, começou a entender que não adiantava tentar resolver os problemas da democracia por meio da própria democracia burguesa. Acreditavam que a forma de resolver os problemas seria por meio da radicalização armada. A maior parte desses grupos foi dissidente do Partido Comunista Brasileiro. Além da crise com relação à população, também começou a ter um problema dentro do próprio governo, uma crise interna. A população não estava mais apoiando em grande parte o governo, principalmente a classe média, que era quem tinha dado respaldo para o golpe militar. A perspectiva, então, era de que nas próximas eleições parlamentares, porque na época não dava para escolher presidente, a oposição ao governo provavelmente seria vitoriosa nas mais diversas localidades, principalmente nos grandes centros. Então, dentro do governo, a situação já estava começando a ficar tensa e muita gente não queria essa perda de espaço. O estopim da crise aconteceu quando o deputado Moreira Alves, que já era um desafeto do regime militar, porque lá no começo ele já tinha denunciado alguns casos de tortura, ele foi até a tribuna e fez um pronunciamento dizendo para as pessoas boicotarem a Semana da Pátria e os desfiles de 7 de setembro, por conta das torturas e dos abusos de autoridade que estavam acontecendo. Além disso, ele sugeriu que as mulheres do Brasil se negassem a namorar aqueles oficiais que se silenciassem diante da repressão e das práticas de violência que o governo estava tomando. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo.
e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Diante das declarações de Moreira Alves, o Exército se declarou ofendido e pediu licença à Câmara para poder processar o deputado. Porém, a Câmara, analisando a situação, entendeu que o deputado estava dentro das suas prerrogativas legais, da sua liberdade de expressão e de falar na tribuna, e negou a possibilidade de que ele fosse processado. O governo não aceitou numa boa essa situação. Em crise com a população, em crise dentro do próprio governo e sendo negado pela Câmara, o governo apelou. Utilizou da sua prerrogativa de atos institucionais e editou o mais pesado dos atos institucionais da nossa história brasileira. O ato institucional número 5. Bom, galera, vamos analisar agora então o que é esse ato. Ele é um texto, certo? Que tem força de lei, que tem força de norma. Eu vou deixar ele aqui do lado e vou analisando ele junto com vocês. Bom, vamos primeiro para a estrutura do texto. Ele começa ali com o seu título e a data em que ele foi publicado. Então, Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Logo em seguida tem um pequeno resumo, a ementa, do que é esse ato. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as constituições estaduais. O presidente da República poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais e dar outras previdências. Então, essa ementa aí é o resumo do ato. Antes de começar especificamente o texto, existe ali uns considerandos, ou seja, considerando isso, aquilo, nós decidimos isso. Vamos lá para os considerandos. Eu não vou entrar em todo o mérito do texto aqui, mas eu vou deixar as coisas que eu estou dizendo grifadas aqui do lado. Uma das coisas consideradas é que esse ato ele está fundamentado para assegurar a autêntica ordem democrática baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias à tradição de nosso povo. Aqui a gente já consegue ver uma contradição nítida. Como que você defende uma ordem democrática baseada na liberdade e no respeito à dignidade humana, se ao mesmo tempo você se propõe a combater aqueles que subvertem as ideias contrárias? Como que é uma democracia se não aceita ideias contrárias? Como que existe liberdade se não existe a possibilidade de pensar diferente da tradição? Como que existe dignidade da pessoa humana se existe também o combate a determinadas pessoas? Então como que funciona isso? Algumas pessoas podem fazer parte dessa democracia, dessa liberdade, dessa dignidade da pessoa humana, mas outras não. Outras têm que ser combatidas porque essas são subversivas. Logo no começo já existe uma contradição clara aqui. Ainda no mesmo texto ali, considerando que o poder revolucionário exercido pelo presidente da República, vejam só, o poder revolucionário exercido pelo presidente da República é uma concentração de poder em uma pessoa só. O presidente da República, uma pessoa, representa todo esse poder revolucionário. O próprio presidente, a pessoa dele, tem todo esse poder. Já viu essa história de uma pessoa que tem um poder tão grande assim em alguns outros lugares? Eu já vi mais ou menos lá no século XVII, por aí. Inclusive teve uma revolução na França que a ideia era acabar com isso. Agora, depois desses comentários, vamos para o texto do ato mesmo. Eu não vou ler todos os artigos aqui. Ao todo são 12 artigos, mas eu vou me ater a alguns principais aqui que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é o artigo número 2. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Ou seja, o presidente, se ele tivesse afim, ele poderia fechar Congresso, poderia fechar Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. O presidente podia simplesmente sufocar todo o poder legislativo
se ele bem entendesse, fazendo isso voltar só quando ele quisesse. Se você quer saber um pouco mais sobre o poder legislativo, eu vou deixar nos cards aqui um vídeo que eu fiz a respeito do que é o poder legislativo. E vejam só, nós temos o parágrafo 1º aqui que diz: decretado o recesso parlamentar, então se o presidente resolver fechar todo o legislativo, o poder executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas constituições ou na lei orgânica dos municípios. Fecha todo o legislativo e quem passa a mandar agora são os poderes executivos. Então, o presidente começa a fazer o papel do legislativo nacional, os governadores começam a fazer o papel do legislativo estadual e os prefeitos do legislativo municipal. Ou seja, é concentrada na mão de uma pessoa, do poder executivo, outros poderes. Justamente aquilo que a galera tentou acabar lá atrás, lá com os iluministas. Lembra de Montesquieu com a ideia de dividir o poder em 3? Então, a ideia é pegar justamente isso e falar, não, vai tudo para a mão do presidente, para a mão do executivo de novo. Vejam só, prestem atenção, isso no Brasil em 1968. Artigo 3º. O presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. O que significa isso? O presidente poderia nomear pessoas para que essas pessoas passassem a governar os municípios e os estados. O presidente escolhendo quem vai governar os municípios e estados. É uma concentração absurda de poder na mão de uma pessoa só. No caso, o presidente da República, que nem era eleito pelo povo. Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvindo o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Se o presidente tivesse afim, ele podia cassar os direitos políticos de quem ele quisesse por 10 anos. Imagina isso. De repente, o presidente acordou de mau humor. Eu não quero que fulano possa votar, possa ser votado, possa participar de concurso público ou de qualquer outro tipo de instituição pública dentro do Brasil. Isso simplesmente se o presidente tivesse afim de fazer isso. E veja só, no artigo seguinte, o 5º, quando vai falar um pouco sobre o que vai acontecer com essas pessoas que foram cassadas, coloca ali que aplicação quando necessária das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares e domicílio determinado. Olha só, se o presidente tivesse vontade, ele poderia ordenar que determinadas pessoas tivessem a sua liberdade vigiada, que já não é liberdade, proibição de frequentar determinados lugares, ou seja, você vai entrar aqui, você não vai entrar ali, você não pode ir para lá, você pode ir para cá. E ainda domicílio determinado, eu vou escolher onde é que você vai morar. Artigo de número 10. Fica suspensa a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O habeas corpus é uma das medidas judiciais mais antigas que a gente tem e ela serve para garantir o direito à liberdade do cidadão. Então, por exemplo, se acontece uma prisão ilegal, que não é em flagrante, aquela pessoa ela tem todo o direito de sair, porque não foi nem por ordem judicial, nem por flagrante. Quando o artigo 10 aqui do AI-5 diz que fica suspensa a garantia do habeas corpus, qualquer pessoa poderia ser presa de qualquer forma, de qualquer maneira. Sei lá, o policial da esquina não gosta de determinado sujeito. Ele vai lá e prende aquela pessoa, diz que é porque aquela pessoa está cometendo um crime de segurança nacional, um crime político, e aquela pessoa fica presa, não tem direito de sair. Uma prisão ilegal agora vai ser justificada, a pessoa vai continuar presa. É isso que esse artigo 10, grosso modo, significa dentro desse ato institucional número 5. Para fechar, o artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Ou seja, tudo que fosse feito com base no AI-5 não poderia ser julgado, não poderia ter apreciação judicial. Galera, só para deixar mais clara essa questão desse artigo 11, o que na prática estaria acontecendo? Aquilo que fosse feito com base no AI-5 não poderia ser apreciado pela justiça. Ou seja, o presidente ele ia legislar, ele ia executar e, além disso, a justiça com relação aos atos praticados por meio do AI-5 não poderia ser provocada. Ou seja, aquela divisão dos 3 poderes em executivo, legislativo e judiciário acabava, ficava tudo concentrado na mão
de uma única pessoa, no caso, o presidente da República. Galera, o AI-5, o Ato Institucional número 5, ele foi um horror para a história brasileira. Ele deu ao presidente poderes praticamente absolutos, coisa que já tinha sido criticada, coisa que já tinha sido discutida, coisa que já era para ter sido exterminada lá no século XVII, lá no século XVIII. E por causa das bizarrices da história, isso retomou para o Brasil de uma maneira diferente, tá? Tem o ato, tem a lei, mas basicamente foi a mesma coisa, deu poderes ilimitados ao presidente da República e, além disso, abriu precedente para que qualquer pessoa pudesse ser presa de qualquer forma. A negação do habeas corpus é um absurdo na história de um país do século XX, certo? Em 1900 isso não poderia ter acontecido, mas aconteceu, o que mostra que nem sempre a história caminha ali, ó, numa linearidade de mais liberdade, de melhorias. E é importante entender isso. A história, ela não é do ruim para o bom. Ela não segue uma linearidade. Ela não segue necessariamente o caminho do paraíso. Muito pelo contrário, muitas vezes ela vai para caminhos piores do que a situação que nós temos atualmente. Então, quando o deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Bolsonaro, diz que talvez seja necessário um AI-5, ele está dizendo que talvez seja necessário, de acordo com a mente dele, de acordo com o pensamento dele, que o poder seja concentrado novamente na mão de uma pessoa só. É a ideia de voltar a um regime autoritário, onde o cidadão não pode questionar, onde o cidadão não pode brigar com o seu Estado, onde o cidadão não pode lutar pela sua liberdade. Se a esquerda radicalizar, será necessário talvez um novo AI-5? Então, se as pessoas começam a se manifestar contrariamente ao governo, se as pessoas começam a exigir seus direitos, a solução é autoritária, a solução é dar poder ilimitado para o Executivo Federal. Galera, essa fala do Eduardo Bolsonaro ela é extremamente perigosa e ela representa uma ideia extremamente perigosa. E não é só perigosa para quem é de esquerda, é perigosa para qualquer pessoa que gosta da sua própria liberdade, é perigosa para qualquer pessoa que gosta de expressar suas ideias, é perigosa para qualquer pessoa que gosta de viver a sua própria vida. Essa fala é simbólica, essa fala ela é um importante marco dentro da história da nossa democracia e a gente não pode deixar que um ato como esse, que uma situação como essa, volte a vigorar no nosso país. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No final eu me exaltei um pouco, mas é porque esse tipo de situação é extremamente perigosa. Quem estuda história, quem gosta da sua própria liberdade, quem conhece a história do país não pode ficar quieto diante de uma situação dessa. O AI-5 não é uma brincadeira, assim como não é uma brincadeira a fala do Eduardo Bolsonaro. Esse tipo de pensamento de alguém que é deputado federal, esse tipo de pensamento de alguém que é filho do presidente da República é algo extremamente perigoso para qualquer cidadão que gosta da sua liberdade. Então eu acho que esse vídeo é um vídeo importante, eu sei que não sou só eu que estou falando sobre isso. Se eu me equivoquei em algum momento aqui, eu peço que você me corrija. Se houve algum problema no entendimento, por favor, coloca aí nos comentários. Eu vou deixar os links de referência porque eu usei para fazer esse roteiro, todos na descrição do vídeo. E se você gostou, você deixa aquele like, compartilha para as pessoas se acha que é importante, e eu acho que é muito importante essa discussão. E para acompanhar novos debates sobre isso, você se inscreve aqui no canal. Beleza? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!